Na Band FM, quem ama não esquece. Na vida, às vezes, a gente não entende como pode ter chegado onde chegou. Parece que nada faz sentido, parece que tá tudo errado. Mas mesmo quando tudo tá desmoronando, ainda é possível enxergar uma luz no fim do túnel. A minha vida sempre foi muito bem planejadinha, porque os meus pais eram muito rígidos. Como a minha família era bem religiosa e o meu pai era até pastor da igreja, eles pegavam bastante no meu pé para que eu andasse sempre ali, na linha. Fora que, como na igreja todo mundo conhecia a gente, qualquer coisinha que eu fizesse, logo iam sair correndo para contar para os meus pais. Qualquer coisinha mesmo. Coisas simples acabavam tomando uma proporção enorme e eu nem sempre tinha forças para enfrentar. Foi assim que eu fui criada. Até que um dia uma amiga me apresentou um cara chamado João Paulo. Ela me disse que ele queria muito me conhecer e, para ser sincera, olha, eu não estava muito afim. Mas ele insistiu tanto, mas tanto, que eu topei me encontrar com ele. Apesar de eu não ter querido no começo, o João Paulo se mostrou um verdadeiro príncipe depois desse encontro. É sério, ele passou a fazer tudo para mim. Me dava presentes, fazia questão de ficar do meu lado, tentava me agradar de todas as formas. E com isso eu fui me apegando cada vez mais a ele. O João Paulo era muito gentil, um rapaz bom mesmo. E eu achei que seria bom apresentá-lo para os meus pais. Aliás, isso era necessário se eu quisesse mesmo, namorar com ele. Quase nenhum cara fica feliz de conhecer os pais da namorada. Ainda mais quando sabe, que eles são tão rigorosos assim. Mas o João não. O João ficou muito contente e ele disse que ia adorar. Na minha cabeça tudo ia ser bem tranquilo. Mas quando chegou o grande dia, as coisas não saíram assim como eu imaginei. Na verdade, foi totalmente o contrário. O clima ficou bem esquisito, ficou tenso. E assim que o João saiu de casa, os meus pais disseram que não tinham gostado nada dele, do jeito dele, da postura dele. Eu fiquei bem sem entender e comecei a achar que era por implicância. Só podia ser. Era o primeiro namorado que eu apresentava, a primeira vez que eu estava saindo com alguém. E era normal, que eles ficassem assim, colocando defeitos, estava tudo bem. Só que, depois de um tempinho, alguma coisa no meu coração começou a ficar meio inquieta, sabe? Eu comecei a me perguntar se os meus pais estavam mesmo certos sobre o João e até se eu deveria seguir com aquele namoro. Quando eu desabafava com a minha amiga sobre isso, ela me dizia para parar de bobagem porque nós éramos perfeitos juntos. E assim, meio influenciada, eu fui seguindo com aquele namoro, mesmo que isso não agradasse os meus pais. E até mesmo tendo dúvidas, viu? De verdade, eu tinha dúvidas se eu gostava mesmo dele. Com o tempo, o meu relacionamento foi ficando mais sério e o João já sabia que eu tinha que fazer tudo certinho, Ele sabia disso. Ele sabia o quanto os meus pais eram rigorosos, mas ele sempre dizia para eu ficar tranquila, porque se um dia eu quisesse fazer algo que os meus pais não aprovariam, tudo só ficaria entre nós. Eu acreditei e com o tempo eu fui me sentindo segura, tão segura, que eu acabei me entregando para ele. O problema é que depois daquele dia, alguma coisa mudou no João. Quando é que você vai falar com seus pais sobre a gente, hein? Como assim a gente? Eles sabem da gente, ué. Você não entendeu? Eu quero saber quando é que você vai falar pra eles que você se entregou pra mim. João, você tá doido? Que pergunta é essa? Você sabe muito bem como é que são os meus pais. Eles iam enlouquecer. Imagina, provavelmente iam fazer eu me casar na igreja com você só pra eu não ficar mal falada por aí. E por que isso seria um problema? Você não quer casar comigo e passar sua vida do meu lado? Você não pode estar falando sério, João? É claro que eu penso no nosso futuro, mas casar... Por que não? A gente é muito novo pra pensar nisso. A gente ainda tem muita coisa pra fazer antes. Não gostei da sua resposta, sabia? Não gostei, foi tão fria. Acho que você tá me enrolando. Quer saber de uma coisa? Se você não contar pros seus pais, eu mesmo vou contar. Ah, tá.
Você não pode estar falando sério. Não, de verdade. Eu tô falando bem sério. Super sério, Ellen. Se você não contar, eu conto. Eu fiquei chocada com aquela conversa. Eu não entendi por que o João estava falando daquele jeito comigo, me ameaçando. A gente estava tão bem. E de repente ele surtou do nada, sem mais nem menos. Aquele papo tinha sido muito esquisito. Mas no fundo, eu não achei que ele fosse realmente fazer alguma coisa. Óbvio, né? Eu achei que era da boca pra fora. Mas eu fui tão ingênua. Logo depois daquela discussão, o João cumpriu a ameaça. E foi mesmo contar pro meu pai o que a gente tinha feito. Foi contar pro meu pai que eu tinha me entregado pra ele. Não, dá pra acreditar numa coisa dessas? Qual era o sentido daquilo, meu Deus? Eu não conseguia me conformar. Eu fiquei totalmente desnorteada com essa traição e a minha vida virou um verdadeiro inferno. Assim que o meu pai soube, ele ficou tão bravo e, claro, muito decepcionado. Disse que como eu tinha feito tudo aquilo, eu teria que me casar porque esse era o certo a se fazer. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo, gente. Aliás, ninguém da minha família ficou feliz com esse meu casamento. Mas na cabeça deles, era o que eu tinha que fazer. Eu tinha que me casar para não virar assunto na boca dos outros. Era o cúmulo. Eu não sei porque você ficou tão brava assim, Ellen. Não sabe por quê? Você não sabe o porquê, é sério mesmo? Não sei. Eu que te pergunto, João. Por que você falou com meu pai se você sabia que isso ia acontecer? Por quê? Qual é o sentido disso, pelo amor de Deus? Para de ser dramática, Ellen. Nem foi tão ruim assim. A gente agora vai poder casar, meu amor. Eu vou ser seu. Eu vou ser o seu marido. Você vai ser a minha esposa. Ele estava maluco. Só podia ser isso. Depois de um tempo, o casamento foi mesmo marcado e eu só conseguia pensar que aquilo não estava certo. Eu não estava me casando pelos motivos certos e eu percebi que eu realmente não amava o João. Talvez eu nunca tivesse amado, agora eu via com clareza isso. Mas agora eu não tinha mais o que fazer, porque eu estava sendo obrigada e não tinha ninguém do meu lado nessa história. Eu fui me forçando a me conformar com isso. Fui tentando me dizer que o amor poderia de repente nascer, acontecer. Fui tentando colocar na minha cabeça que apesar de estar começando do jeito errado, poderia dar certo. Afinal, tirando essa atitude dele de contar para o meu pai, ele sempre tinha sido um bom namorado. Sempre me tratou bem. Assim que a gente casou, eu engravidei do meu filho, João Felipe. E foi justamente durante a minha gravidez que o meu marido me mostrou quem ele realmente era. O João Paulo começou a me tratar tão mal. Passou a falar coisas que me deixavam muito para baixo. Mas até então, eu ia ignorando. Aí vieram xingamentos de todos os tipos, que você pode até imaginar, né? Mas não era ainda nem a metade do que eu ia passar na mão dele. Em seguida vieram as agressões físicas. E isso enquanto eu ainda estava grávida. A situação foi ficando insuportável e muitas vezes eu tentei buscar ajuda. Mas sempre que eu falava com as pessoas mais próximas de mim sobre tudo que eu estava vivendo, elas diziam que eu tinha que aguentar firme, porque aquele era o meu marido e eu não podia me divorciar. Era só isso que as pessoas me falavam, que eu não podia me divorciar. Depois de uns meses, o meu filho nasceu. As agressões continuavam e foram só piorando. Tinha dias que o João Paulo me trancava no quarto com o nosso filho e não me deixava sair. Quando ele voltava para casa, me ameaçava com facas, dizendo que não adiantava eu pensar em ir embora porque eu era dele para sempre. Era um terror. E esse terror continuou por anos e anos. Até o meu filho completar 5 anos. Tudo mudou no dia em que o João Paulo, mais uma vez, veio para cima de mim. Mas nesse dia, o meu irmão estava por perto e ele viu como meu marido estava descontrolado, completamente desnorteado. Meu irmão entrou na frente para me defender.
confrontou João Paulo e disse que eu e o meu filho não ficaríamos mais com ele. Finalmente eu tinha conseguido sair daquele lugar. Finalmente. De lá eu fui para a casa dos meus pais. Mas o João começou a fazer um inferno na minha vida. Ele me perseguia em todos os lugares que eu ia. De tanto medo, eu me vi obrigada a fugir. Foi isso que eu fiz. Eu peguei o meu filho, peguei as minhas coisas e fui para a casa de uma tia que morava bem longe e onde o João não ia conseguir me encontrar. Troquei de telefone e achei que só assim eu teria um pouco de paz. Mas mesmo de longe, o João me amedrontava. Um dia eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Olha aí quem eu achei. Quando é que você vai parar de fugir de mim, hein? Onde você tá? Paulo? Paulo, é você? Ellen, sinceramente, eu não sei porque você acha que fugir de mim vai resolver alguma coisa. Você sabe que mais cedo ou mais tarde eu vou te achar. É só uma questão de tempo. Para com isso. Por favor, para com isso. Me deixe em paz. Te deixar em paz? Olha aqui. Nunca. Você é minha. É minha. Lembra? Assim que ele me disse aquilo, eu desliguei correndo e morrendo de medo. E aí eu passei a ficar completamente paranoica. Eu não atendia mais ligação desconhecida. Eu parei de ficar usando rede social e eu me sentia o tempo todo fugindo. Eu fiquei tão abalada, tão traumatizada. O João Paulo conseguiu destruir alguma coisa dentro de mim e eu acreditei que isso de amor não existia mais, sabe? Por algum tempo foi assim. Mas, o tempo cura tudo e cicatriza a maioria das feridas, né? E quando eu conheci o Admilson, as coisas mudaram pra mim. Engraçado que eu conheci ele pelas redes sociais e eu ainda era tão assustada, sabe? Que eu achei, né? Eu cheguei a pensar por um momento que poderia ser o João Paulo. Imagina, eu ficava pensando se era o João Paulo se passando por uma outra pessoa para falar comigo. Mas com o tempo e depois de muita conversa, eu vi que era mesmo uma outra pessoa. E era uma pessoa incrível. O Admilson foi me conquistando, foi me dando a confiança que eu tinha perdido. E desde o primeiro dia, eu vi que ele era um homem especial. Um cara pra cima, leve, animado. Ele era aquele tipo que ia curar os meus traumas, sabe? A gente começou a se envolver com calma, mas ele mesmo quis conhecer a minha família e, para minha alegria, dessa vez foi tudo diferente. Os meus pais adoraram o Admilson. Quem não ficou nada feliz foi o João Paulo. Ele tentou me ameaçar. Tentou ameaçar o meu namorado. Mas o Admilson não se intimidou com ele e disse que ali o meu ex não ia conseguir nada porque ele não tinha medo e ele ia me defender até o fim. Até então, o João Paulo estava acostumado a assustar todo mundo, né? Mas quando ele encontrou alguém que bateu de frente com ele, ele se colocou no lugar dele rapidinho e nunca mais me incomodou. Essa semana fez 3 anos que eu e o Admilson nos casamos. E nós somos tão felizes. A gente tá até tentando engravidar, quem sabe, né? Admilson, meu amor, eu te amo tanto, tanto. Obrigada por me mostrar que o amor de verdade existe sim. Por fazer sentir com que eu me sinta a mulher mais amada do mundo. E eu tô aqui para te agradecer por ter me mostrado que mesmo depois de tanto sofrimento, ainda é possível ser feliz.